Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o pastor Christopher novamente aqui para mais um dia de 85 da leitura da palavra. Que bom que você está aí, fico muito feliz. Quero dizer para vocês para assinar no canal, ativar o sininho para não perder as leituras, compartilhe com as pessoas para a leitura. Se elas quiserem fazer através do aplicativo, tem tantas bíblias aí, tem os áudios tão bonito, mas aqui é uma questão pessoal e eu convido você a ter essa jornada junto comigo. Então, bora para a nossa leitura de hoje de 85. Muito bom, que bom que você está aí. Vamos lá, leitura de 85. O dia de ontem ali foi fantástico ali. Até falei assim, obediência, temos que obedecer. Jesus ainda falou que ele ficou admirado da fé, porque ele entendia a questão de autoridade. E ele conhecia e olhava para Jesus e ele falou, você tem toda a autoridade. Então, isso é um soldado romano. Então, é para nós essa caminhada, esse entendimento, e que isso sirva de inspiração para nós, tá bom? Deuteronômio 5, 1 a 6, 25. Moisés reuniu todo o povo de Israel e disse, ouçam com atenção, Israel. Ouçam os decretos e estatutos que hoje lhes dou, para que os aprendam e os cumpram cuidadosamente. O Senhor nosso Deus fez uma aliança conosco no Monte Sinai. Não foi com nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas com todos nós, que hoje estamos vivos aqui. No monte o Senhor falou com vocês face a face do meio do fogo. Eu servi de intermédio entre o Senhor e vocês, pois vocês tiveram medo do fogo e não quiseram se aproximar do monte. Ele falou comigo e eu lhes transmiti suas palavras. Foi isto que ele disse. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si outra espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Não use o nome do Senhor, seu Deus, de uma forma indevida. O Senhor não deixará impune quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia consagrado, conforme o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus bois, jumentos, outros animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. Todos os seus servos e servas devem descansar como você. Lembre-se de que você era escravo no Egito. E o Senhor, o seu Deus, o tirou de lá com mão forte e braço poderoso. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guarde o sábado. Honre o seu pai e a sua mãe como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem sua casa, nem sua terra, nem seus servos, servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. O Senhor dirigiu essas palavras a toda a comunidade, reunida ao pé do monte. Falou em alta voz no meio do fogo, cercado de nuvens e densa escuridão. Foi tudo o que ele disse naquela ocasião. Escreveu suas palavras em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão, quando o monte ardia em chamas,
Todos os líderes e autoridades e suas tribos se aproximaram de mim e disseram: O Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e grandeza, e ouvimos sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com os seres humanos, e no entanto ainda estamos vivos. Mas por que colocaríamos a vida em risco outra vez? Se o Senhor nosso Deus falar conosco novamente, sem dúvida morreremos e seremos devorados por seu fogo temível. Pode alguém ouvir a voz de Deus vivo falando no meio do fogo, como nós ouvimos, e sobreviver? Aproxime-se você, Moisés, e ouça o que diz o Senhor nosso Deus. Depois volte e diga-nos tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. O Senhor atendeu ao pedido que vocês me fizeram e disse: Ouvi o que os israelitas lhe disseram e eles estão certos. Como seria bom se o coração deles fosse sempre assim, se estivessem dispostos a me temer e a obedecer a todos os meus mandamentos. Tudo iria bem com eles e seus descendentes para sempre. Agora vai e diga a eles: voltem às suas tendas. Você, porém, ficará aqui comigo, para que eu lhe dê todos os meus mandamentos, decretos e estatutos. Você os ensinará aos israelitas, para que os cumpram na terra que eu lhes dou para conquistarem. Então Moisés disse ao povo: Tenham o cuidado de obedecer a todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, não se desviando deles em nada. Permaneçam no caminho que o Senhor, seu Deus, ordenou para que seguisse. Assim terão vida longa e plena na terra, que em breve vocês possuirão. Esses são os mandamentos, os decretos, os estatutos que o Senhor, seu Deus, me encarregou de lhes ensinar. Não deixe de cumpri-los na terra em que breve vocês possuirão. Vocês, seus filhos e netos, temerão o Senhor, seu Deus, enquanto viverem. Se obedecerem a todos os seus decretos e mandamentos, desfrutarão de vida longa. Ouçam com atenção, Israel, e tenham cuidado de obedecer. Então tudo irá bem com vocês e terão muitos filhos na terra que produz leite e mel com fartura, exatamente como lhes prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhes dou. Repita-as com frequência aos seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarrem-as às mãos e prendam-as na testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Em breve o Senhor Deus os conduzirá à terra que ele jurou dar aos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. É uma terra com cidades grandes e prósperas que vocês não construíram. As casas estarão cheias de bens que vocês não produziram. Vocês tirarão água da cisterna que não cavaram e comerão os frutos de vinhedos e oliveiras que não plantaram. Quando tiverem comida até os fartarem nessa terra, cuidem para não se esquecerem do Senhor que os libertou da escravidão na terra do Egito. Temam o Senhor, seu Deus, e sirvam a Ele. Quando fizerem um juramento, jure somente pelo nome dEle. Não sigam nenhum dos deuses das nações vizinhas, pois o Senhor, seu Deus, que vive entre vocês, é Deus zeloso. Se o fizerem, a ira do Senhor, seu Deus, se acenderá contra vocês, e Ele os eliminará da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram quando queixaram, quando se queixaram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, bem como todos os preceitos e decretos que lhes ordenou. Façam o que é certo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês e tomem posse da terra em que vão entrar, a terra que o Senhor prometeu sob juramento a seus antepassados. Vocês expulsarão todos os inimigos que vivem nela, como o Senhor disse que faria. No futuro, seus filhos lhe perguntarão: o que significam esses preceitos, decretos e estatutos que o Senhor nosso Deus lhes deu? Então você
vocês lhes dirão: éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com sua mão forte. O Senhor realizou sinais e maravilhas diante dos nossos olhos e enviou castigos terríveis sobre o Egito. O faraó e todo o seu povo. Ele nos tirou do Egito para nos dar essa terra que ele havia prometido, sob juramento, a nossos antepassados. E o Senhor ordenou que cumpramos todos esses decretos, temamos o Senhor nosso Deus, para que Ele sempre nos abençoe e preserve nossa vida, como tem feito até hoje, pois a nossa justiça estará em obedecermos cuidadosamente aos mandamentos que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Amém, amém, é isso aí. Lucas 7, de 7, 11, 35. Logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim. E uma grande multidão o seguia. Quando ele se aproximou à porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós, e hoje Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judéia e seus arredores. Os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo. Então João chamou 2 de seus discípulos e enviou ao Senhor para perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou deveremos esperar algum outro? Devemos esperar algum outro. Os 2 discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram: João Batista nos enviou para lhes perguntar: o Senhor é aquele que haveria de vir? Ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades, espíritos impuros e restaurou a visão a muitos cegos. Em seguida disse aos discípulos de João: voltem ao João e contem a ele o que vocês viram e ouviram. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E disse ainda: felizes são aqueles que não se sentem ofendidos por minha causa. Depois que os discípulos de João saíram, Jesus começou a falar a respeito dele para as multidões. Que tipo de homem vocês foram ver no deserto? Um caniço que qualquer brisa agita? Afinal, o que esperavam ver? Um homem vestido com roupas caras? Não. Quem veste roupas caras e vive no luxo mora em palácios. Acaso procuravam um profeta? Sim, ele é mais que profeta. João é o homem ao qual as Escrituras se referem quando dizem: envio meu mensageiro adiante de ti e ele preparará teu caminho à tua frente. Eu lhes digo, de todos que nasceram de mulher nenhuma é maior que João Batista. E, no entanto, até o menor do reino de Deus é maior que ele. Todos que ouviram as palavras de Jesus, até mesmo os cobradores de impostos, concordaram que o caminho de Deus era justo, pois tinham sido batizados por João. Os fariseus e mestres da lei, no entanto, rejeitaram o propósito de Deus para eles, pois recusaram o batismo de João. Assim, o que posso comparar o povo dessa geração? Perguntou Jesus. Como posso descrevê-los? São como crianças que brincam na praça. Queixam-se a seus amigos. Tocamos flauta e vocês não dançam. Entoamos lamentos e vocês não choram. Quando João Batista apareceu, não costumava comer e beber em público. E vocês disseram: esse está possuído por demônio. O Filho do Homem, por sua vez, come e bebe, e vocês dizem: é comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pela vida daqueles que a seguem. Então, a comprovação do que realmente Jesus é
e o ministério dele e aquilo que ele fez por nós é refletido, é comprovado pela vida daqueles que seguem. Dá para tirar uma lição fantástica aqui. E essa é a sabedoria. Nós refletimos a Cristo. Por isso, para refletir a Cristo, precisamos ter um relacionamento. E uma das maneiras é lermos a palavra de Deus. Se você tem um grande amigo, tem gente que se relaciona com as pessoas assim, todos os dias, conversando um pouquinho. Assim tem que ser com Jesus. Assim tem que ser com Deus. Todos os dias falar com Ele. Amém? Salmo 68, 19 e 35. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus, nosso Salvador. A cada dia Ele nos carrega em seus braços. O nosso Deus é Deus que salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. O Senhor diz: de Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, e até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, o cortejo do meu Deus e Rei, entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio vêm as moças tocando tamborins. Louve a Deus todos vocês, louvem o Senhor, a fonte de vida de Israel. Vejam, à frente vai a pequena tribo de Benjamim, logo atrás vem a grande multidão de governantes de Judá, e todos os governantes de Zebulon e Naftali. Manifesta a tua força, ó Deus, mostra teu poder divino por nós, como fizestes no passado. Os reis levam tributos ao teu templo em Jerusalém. Repreende-os, esses animais selvagens, à espreita entre os juncos, essa manada de touros no meio dos bezerros fracos. Faze-os trazer barras de prata como humilde tributo. Dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos. Que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus, reinos da terra. Cantem louvores ao Senhor. Cantem aqueles que cavalgam pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem a todos o poder de Deus, sua majestade está sobre Israel. Sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário, e Deus de Israel dá poder e força a seu povo. Louvado seja Deus. Provérbios 11, 29 e 31 diz o seguinte: quem causa problemas à família herda o vento. O insensato se torna servo do sábio. Os frutos do justo é árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Se o justo recebe o que merece aqui na terra, quanto mais o pecador perverso. E assim terminamos a leitura de 85. Quero dizer que você é muito bem-vindo aqui conosco. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, para todos que precisam, vamos criar essa força de união, de leitura, de lermos todos juntos a palavra de Deus. Ok? Deus abençoe, eu espero vocês no dia de amanhã.